Ora bem, eu sou engenheiro civil, formação de base na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e tenho um mestrado e doutoramento em Planeamento de Território e Ambiente. Portanto, sempre trabalhei nessa área, com especial destaque para análise espacial utilizando sistemas de informação geográfica. Trabalhei, quando acabei o doutoramento, trabalhei em alguns projetos de investigação, como bolseiro, investigador, quer na Universidade de Lisboa, quer na Universidade de Aveiro, até que desaguei aqui na Faculdade de Letras e no Departamento de Geografia como investigador, professor convidado e, por fim, professor auxiliar, que é o que sou agora. O meu interesse por este tema foi uma coisa que aconteceu muito por acaso. Quando eu tinha que escolher um tema para a dissertação de mestrado, na realidade eu escolhi o tema a partir de uma lista. Eu sabia que queria ter um determinado orientador, neste caso o professor Paulo Pinho, e o professor Paulo Pinho criou uma lista de temas que divulgou pelos alunos de mestrado que estavam interessados em orientar. E eu li a lista de temas e de repente li uma coisa CEPTE, de prevenção da criminalidade através do desenho urbano. Eu na altura queria fazer algo na área do desenho urbano, mas eu honestamente nunca tinha ouvido falar daquilo. Portanto, fui investigar, acabei por escolher, propor esse tema ao meu orientador, ao professor Paulo Pinho, e acabei por fazer a tese nesse tema, e isso foi a minha primeira entrada nesse tema, o que depois me levou a outras coisas. Poucos anos depois fiz parte de um projeto europeu, do projeto COST, nessas temáticas. Quando esse projeto acabou em 2016, eu tentei criar um projeto a nível nacional e foi assim que surgiu o Canvas. O artigo surgiu no âmbito do projeto, portanto, no projeto Canvas, o projeto que eu coordenei. A ideia do projeto Canvas era fazer logo à cabeça uma análise dos casos de estudo, uma análise a nível municipal, intramunicipal, mas nós de repente sentimos que havia uma necessidade de fazer uma análise a nível nacional. Porque quando nós fomos contextualizar os nossos casos de estudo, apercebemos que havia ali na investigação que faltava um artigo recente, especialmente que tratasse os anos de 2010. Portanto, nós tentamos perceber toda a investigação que tinha sido feita no âmbito da geografia da criminalidade em Portugal, recolhemos essa informação, que depois resultou num dos capítulos que está presente no artigo, mas sentimos a necessidade de fazer essa investigação específica, porque não a encontramos na literatura portuguesa. E, portanto, mudamos um pouco o nosso percurso que tínhamos imaginado para o Canvas e fizemos este pequeno necessário desvio para fazer o enquadramento a nível nacional. Portanto, isso foi a gênese do artigo, sentimos essa necessidade e depois, como a investigação gera mais questões, gera mais investigação pela sua própria natureza, depois aquilo foi crescendo, até o ponto em que achamos que já tínhamos material suficiente para publicar no artigo. Nós achamos que o artigo teve a sua pertinência ou esperamos que tenha a pertinência em trazer de novo estas temáticas para a questão do planeamento e ordenamento do território. Portanto, as questões da geografia, da criminalidade, da criminologia dos lugares, como nós descrevemos no artigo, tem os seus autores em Portugal, tem a sua investigação em Portugal, mas não é muito conhecida, não é muito falada, não é muito debatida nas nossas áreas científicas. E, portanto, esse contributo achamos que é importante, portanto, voltar a trazer estas questões para a investigação científica em Portugal, por um lado. Por outro lado, continuar estes debates sobre o território. Portanto, trazer esta cultura territorial também para as questões da criminalidade, mas não é só da criminalidade,
a insegurança, a própria qualidade de vida. Portanto, nós temos investigação sobre a qualidade de vida, sobre a habitação, sobre o acesso aos serviços de saúde, etc. E não temos muita investigação nesta componente territorial. Obviamente existe, mas não com esta componente muito elencada na análise espacial do território, sobre a criminalidade. E, portanto, este será um primeiro contributo. O segundo contributo vem pela natureza dos próprios resultados. Portanto, nós compreendemos no território nacional aquilo que a literatura nos foi dizendo ao longo das últimas 2 décadas, que a criminalidade não está distribuída uniformemente no território, que os territórios têm comportamentos diferentes, e nós mostramos isso no artigo, não só a criminalidade global, quer as várias categorias que nós analisamos. Portanto, os padrões territoriais são diferentes e isto obrigatoriamente implica respostas diferentes nas políticas de base local. E, portanto, é esta primeira noção e este primeiro conhecimento territorial que o artigo dá e que depois abriu as portas para a investigação subsequente que nós continuamos a fazer e continuamos ainda a fazer no dia de hoje. Eu creio que o Canvas foi um abrir de portas. Um abrir de portas neste tipo de investigação. Portanto, eu não vou dizer que fui pioneiro, porque não é verdade. Portanto, nós já tínhamos investigação nesta área em Portugal. Mas nós temos aqui um estudo que demonstra a importância da análise espacial nestas questões como complemento à decisão. E é também um projeto que mostra que a geografia pode dar um contributo importante para esta gestão da criminalidade a várias escalas. Portanto, esta área científica é multiescalar, portanto nós temos que analisar várias escalas, mas também é multitemática, e há aqui uma articulação que se pode fazer entre criminologistas, organizações de segurança, planeadores e geólogos. E esta partilha de know-how é fundamental. Portanto, nós temos esta capacidade de análise espacial, tratarmos os dados, referenciarmos os dados, fazemos análise espacial, que depois serve para apoiar a decisão de outras entidades. E, portanto, o Canvas foi um criar de bases, um criar de parcerias, e também nós conseguimos perceber até onde é que podíamos levar esta investigação, quer a nível nacional, usando dados disponíveis publicamente, quer à escala interurbana, fazendo parcerias e georreferenciando os dados, quer para Porto e para Lisboa, que não estão disponíveis publicamente. Essa resposta é muito natural. Nós quando fazemos investigação, nós temos que publicar a investigação. Às vezes isto é um jogo, nós temos que publicar em certos sítios, etc. E a maior parte da nossa investigação é feita em inglês por necessidades deste jogo, digamos assim. Mas este artigo eu sempre achei que nós devemos fazer em português, sempre. E por causa do público-alvo. Portanto, é uma investigação sobre Portugal, à escala nacional, que revê aquilo que foi o contexto da área de investigação em Portugal. E, portanto, nunca fez sentido ir para uma revista internacional, nunca fez sentido publicar em inglês. Portanto, eu desde o início disse à equipa que queria publicar este artigo em Portugal e em português, e a equipa concordou, obviamente, e tendo feito essa decisão, o resto foi fácil. Portanto, a Finisterra, sendo a revista que é, com a sua história, com o seu prestígio, mas também porque está indexada nas bases, nos Scopus, no Web of Science, etc., foi a escolha natural. Especificamente sobre este tipo de investigação, eu acho que há aqui uma área que se calhar merecia mais destaque em tese de mestrado, em teses de doutoramento, em investigação em geral. Obviamente que não é fácil arranjar dados,
mas nós sentimos esta necessidade, porque a segurança ou a insegurança é um pilar fundamental da qualidade de vida. E não há assim tanta investigação quanto isso que nós vemos no território nacional. Portanto, há aqui uma área de trabalho, que eu tenho um orgulho em trabalhar e ter realizado este projeto. E nós estamos a tentar também criar um núcleo, uma dinâmica a nível nacional em torno destas temáticas. De resto, o que eu posso dizer é que há boas ideias por aí e todos nós temos boas ideias. O Canvas surgiu como uma ideia, e da ideia de uma semente sai um projeto de investigação, sai um artigo, tenho a honra de ter recebido um prémio desse artigo, portanto nós devemos sempre manter as boas ideias e seguir as boas ideias com a integridade da investigação e tentando sempre fazer